Mas e aí, como é que você tá, cara? Não posso reclamar de nada. A vida é vida que segue, né? Como alguns diriam. Alguns diriam sem rumo, alguns diriam somente segue. Como Alguns é com que você tá? liberdade, outros com preguiça, né? Muito Exato. subjetivo aí. Eu O tô bem, objetivo é cara. dar incerto. Exatamente. Eu E tô bem. você, como é Aqui que tá? agora tá calor, aí fica frio, aí a rinite vem, ela vai embora. É a famosa dança da manivela, certo? Exatamente. E É, aí a gente tem meio que isso, né? aqui é verão agora no momento, então eu não sei certinho como é que tá, mas tá próximo dos 30, então a gente tá suado no final de semana. Ah, ai, perfeito. Bom, Mas e aí, cara? vou ter que pedir para minha mãe parar de comprar os adesivos aqui, mas se vocês quiserem comprar os adesivos para ajudar aí na live e fortalecer o rolê, não sei se O que que são tá esses ouvindo direitinho. adesivos, mano? Então é mais como se fosse doação ou uma ajuda. No YouTube também tem isso e eu descobri que no Instagram tem também, então se o pessoal quiser fortalecer, já fica aqui Ah, tá. o plug do nosso novo projeto aí. Eu e o Matheus, a ideia é fazer lives mais constantes aí para providenciar informação, providenciar alguns pensamentos aí. Para vocês que não conhecem o Matheus, a gente já fez live juntos e eu coloquei hoje no outro canal do YouTube. Então vocês podem conferir lá porque essas lives elas vão estar postadas no canal lá também. É um projeto novo, mais ou menos um formato de podcast. A gente vai ter alguns convidados aí que já estão sendo contactados, então aguardem coisas legais. Mas a ideia é a gente falar bastante sobre saúde emocional, saúde física, como é que uma coisa está ligada com a outra. E o assunto de hoje, como está aí no título, é saúde mental e física durante a pandemia. Eu sei que para algumas pessoas a pandemia já está mais ou menos acabando. Eu acho que é uma mentalidade bem comum aqui, principalmente nos Estados Unidos, que as coisas, querendo ou não, aceleraram de uma maneira bem interessante no começo do ano. E aí no Brasil, graças a Deus, está chegando mais e mais doses da vacina, o pessoal está conseguindo ser vacinado. E eu acho que aos pouquinhos a gente vai conseguir aí controlar a pandemia. Mas no final das contas ela não acabou e muita gente ainda está lidando com as consequências dela, certo? Então eu vou deixar o Matheus tocar o baile aí, porque ele que é o psicólogo da nossa mesa. E então, sem mais delongas. Cara, pior que é exatamente como você falou, quando a gente estava conversando, né, planejando a live, eu fui dar uma pesquisada, uma estudada de alguns artigos que eu já tava assistindo, porque em 2014 a OMS ela lançou uma nota de que a saúde mental ela deveria ser priorizada nos próximos anos, né, pelos estudos e as expectativas. E quando começou a pandemia, o diretor da OMS ele falou que o medo deles era que além da pandemia a saúde mental se agravasse mais do que já vinha, né? Porque diferente da saúde física, a saúde mental ela não está melhorando, ela não está mostrando indícios de que ela está se estabilizando, ela está cada vez crescendo. Então eles tinham esse medo. Só que agora, um ano depois, eles lançaram mais um estudo, eles fizeram um estudo, se eu não me engano, aqui no Brasil foram com 25 mil pessoas, de que a saúde mental ela está estabilizada. Ela não piorou, mas a pandemia ela trouxe novos pontos de vista para a saúde mental. Então, ela trouxe mais, a gente chama isso de fatores estressores, né? Ela trouxe mais alguns pontos que poderiam piorar a saúde das pessoas. E o principal deles foi o isolamento e a quebra de rotina, né? Então, que é uma coisa que ainda tem, igual você falou, né? Aqui no Brasil, pelo menos, não tá um pouco mais forte, mas que hoje é o fator que mais causa problema. Por quê? O ser humano, pode parecer que não, mas o ser humano ele é um conglomerado de padrões. A gente tem um padrão para tudo. E a partir do momento que você quebra esse padrão, as coisas começam a desandar. Então, as pessoas elas tinham uma rotina, tinham uma vida, né? Começo de 2020, chegou março, tudo isso caiu por terra. A gente começou a viver uma nova onda, os trabalhos tiveram que ser adaptados, muitas pessoas perderam emprego, outras pessoas tiveram que ficar longe da sua família, né? Pessoas que moram fora do país, pessoas que moram em outro estado que tinham essa dinâmica. E até mesmo de cidade. Aqui, por exemplo, onde eu moro, é muito comum que as pessoas morem aqui, mas trabalhem na capital, por exemplo, em São Paulo. E era uma coisa que já não tinha mais. Então, a partir do momento que o isolamento ele começou a ser forçado, ele entrou como uma medida obrigatória,
isso começou a ser um fator estressor. E quando a gente tem um fator estressor na vida e a gente não está acostumado, ele começa a trazer diversas consequências para a nossa saúde. Tá me ouvindo bem? Tô sim. E só para adicionar, eu acho que é interessante que você comentou. Eu acho que a gente falou um pouquinho sobre isso na outra live, mas no final das contas a gente é uma espécie social, né? Então, uma coisa que Exatamente. interfere muito no isolamento é a gente não poder interagir com os nossos amigos, que nem você comentou, com a nossa família. E a gente está literalmente isolado, isso prejudica muito a nossa saúde e às vezes as pessoas nem percebem o quanto prejudica até literalmente transbordar e a pessoa não aguentar mais, né? Então não é Exato. simplesmente só a quebra de rotina. Claro, isso é devastador para muita gente que está ali acostumada a seguir o padrão normal que ela vai levando na vida dela, mas também o fator de que ela não pode mais se comunicar do mesmo jeito, pelo menos. Agora, claro, a gente tem Zoom, a gente tem outras ferramentas aí para interagir, graças a Deus, mas não é a mesma coisa, certo? Então, isso eu acho que agrava muito a situação da saúde mental e da saúde física, porque a gente vai falar também de como é que a saúde física impacta nisso, porque as pessoas elas se sentem mais desmotivadas do que nunca, né? A continuar a seguir a vida delas. Exatamente. E foi muito bom esse ponto que você falou, porque agora até lembrei, tem um livro na psicologia comportamental que se chama O Ser Humano, o Animal Social, né? Que ele diz que como nós somos seres sociais e que nós, por mais que eu seja introspectivo, tímido, eu preciso desse social na minha vida. E eu acho que um ponto também que a gente pode falar, Felipe, é que pelo menos, eu não sei nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, essa comunicação digital, ela não é uma coisa comum, né? Apesar da gente ter o WhatsApp, de mandar figurinha, que tem figurinha de tudo agora, né? Os caras fizeram até um filme do Shrek em figurinha, não sei se você já viu isso, vou te mandar depois. Eu vi. Sensacional. E, só que, tipo, não é comum, vou ligar aqui, vou fazer uma videochamada, vou fazer uma chamada pelo Zoom, né? As pessoas não gostam nem de falar pelo telefone mais hoje em dia. Então, imagina uma videochamada. E isso trouxe muitos problemas também. Eu acho que o brasileiro ele é muito de poucas palavras. Claro, a gente tem grupo de WhatsApp e tudo mais, mas quando você vai falar com uma pessoa só, é mais poucas palavras e vamos tentar combinar de se encontrar para tomar uma cerveja ou só para descontrair e tudo mais. Aqui nos Estados Unidos é realmente bem diferente. Eles usam muito o Snapchat, que é o dia todo mandando foto com texto, e essa é a ideia do Snapchat, para Uhum. se comunicar. Quando eles querem ligar um para o outro, eles literalmente ligam e conversam, e muitas vezes é ligação em vídeo, eles usam o FaceTime. Então, eles são bem mais reservados e não tem esse contato tão próximo. Acho que no Brasil, a gente sempre quer se encontrar com os amigos, todo mundo faz aquela forcinha para fazer acontecer, certo? Então, Exatamente. acho que para o brasileiro e para outras culturas, já falando um pouco de aspecto cultural, para culturas que são mais coletivistas e que gostam de socializar bastante, que é o caso do brasileiro, eu acho que a pandemia pegou de um jeito diferente. Porque o americano, sendo mais individualista, e se ele tiver ali no cantinho dele, com a família dele, com o mínimo que ele precisa, a grosso modo ele está bem. Ele, óbvio que a pandemia não é boa para ninguém, mas eu acho que o jeito, o nível de impacto é diferente num espectro cultural. Exatamente. Né? Eu não tenho essa base para falar, mas, igual você falou, tocar de Acho que deu uma, gesticular, uma travadinha ali, pessoal. Não sei se só para mim, não sei se para vocês também. Acho que voltou? voltou. 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 Então, e realmente, né, o brasileiro, por exemplo, eu vou ali na casa, das às vezes a pessoa mora perto, vou ali na casa tomar um café e passo 5 horas conversando com a pessoa, né? Eu fico ali em um contato muito maior. E a partir do momento que eu perco isso, né? Eu vi um artigo científico que ele falava, o maior prejuízo é quando eu perco a minha liberdade de ir e vir, né? Quando eu perco algo que é meu por direito, é claro, tem um motivo para isso, mas agora eu crio uma sensação de prisão. Eu já não posso fazer mais aquilo que eu queria. Então, tá, e aí, o que que eu faço agora? Né? Esse é o problema. O que que eu faço daqui para frente? Pô, mas tem yoga online. E aí começaram o desdobramento, né? Tem meditação online, tem yoga online, tem a terapia online, que não era uma coisa tão forte no Brasil, apesar de já existir há 20 anos. No Brasil não era tão forte e já começou, então, a onda online ela veio muito forte, né? Que aí veio os streams, ficaram mais fortes, e aí o lançamento de filme, plataforma e tudo mais.
e aí o ser humano, naturalmente, ele já se adapta às coisas, né? Só que a gente foi forçado a fazer isso. Então, e aí entra aquele ponto que eu te falei, por que que a saúde mental não piorou? Porque a gente foi forçado a se adaptar e teve que se adaptar muito mais rápido. Então, às vezes, uma medida que demoraria 5 anos, né, se a gente fosse implementar essa nova coisa de stream, de terapia online, de telemedicina, né, que a telemedicina basicamente foi lançada aqui no Brasil 1 ano e meio, o que era uma progressão de 5 anos eu fiz em um. Então, e aí, por exemplo, hoje mesmo, vamos dizer assim, com a flexibilização da pandemia, as pessoas já estão num humor totalmente diferente, né? Mesmo aquelas que ainda estão em casa. Isso porque o pânico da pandemia já saiu, mas hoje as pessoas já estão bem melhores. Até, a gente vai falar até da saúde física também, mas algumas pessoas me perguntaram lá na caixinha a parte do exercício e como elas também conseguiram, por exemplo, se manter por mais tempo. Sabe, tipo, eu não tinha muito o que fazer, eu só tinha isso, e aí eu consegui me motivar para ficar mais tempo. Isso é muito doido, né? O exercício é. Você tem os dois lados da moeda, né? Você tem a pessoa que eu não tenho muito mais o que fazer, vou procurar aí uns exercícios para fazer em casa, ou vou dar uma corrida e tudo mais. Ou tem o outro lado, que é a pessoa que eu me sinto desmotivado para basicamente qualquer coisa, isso inclui exercício, e aí a ramificação é em questão da dieta, dos hábitos de sono e o cuidado pessoal, né? Mas eu estou curioso para ouvir de você um pouco mais do impacto diretamente emocional que a pandemia tem nas pessoas. Você falou que a saúde mental ela não piorou nem melhorou, mas é nítido Uhum. de que isso causou vários aí problemas emocionais que podem ser a curto prazo, mas também a longo prazo em muita gente. Para vocês que não sabem, o Matheus, sigam ele no Instagram, vale muito a pena. Ele faz vários posts aí relacionados à saúde emocional, dá várias dicas interessantes. Então, na sua perspectiva, Matheus, o que você observou aí nesses últimos meses de pandemia, anos, infelizmente, que a gente está passando aí, que mais impactou a saúde das pessoas e como que a gente consegue reverter esse quadro? Tá. Uma coisa que, igual, por exemplo, a pandemia, se a gente for falar do espectro da visão da medicina, assim, né, ela não causou diretamente transtornos ou problemas. Ela já agravou coisas que tinham presente. Então, Uhum. por exemplo, muitas pessoas que tinham uma ansiedade leve ou que não atrapalhava em nada, tiveram uma progressão. Então, as pessoas que estavam por ali, que tinham, por exemplo, uma depressão, tinham uma questão emocional, a pandemia ela afetou desse jeito. Por quê? Por exemplo, se a gente vai falar de ansiedade, principalmente ansiedade generalizada, ela é preocupação, né? Eu estou sempre me preocupando com o futuro. E aí começa uma pandemia e a gente fala, ó, tem um vírus à solta, ele é altamente contagioso e a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Você falar isso para uma pessoa ansiosa é o fim do mundo, Sim. porque ela fala, e agora? O que que vai acontecer comigo? E aí começa. Então, nesse sentido, a ansiedade ela aumentou muito. Mesmo o Brasil já sendo um país muito ansioso, né? Além do Brasil hoje ele ser o país mais ansioso do mundo, ele é o país que mais consome remédio no mundo. Então, se a gente for olhar da perspectiva do impacto emocional, a pandemia, as notícias afetaram nesse sentido. Tem uma síndrome que, né, se você perguntar para um médico, ele vai te xingar provavelmente, mas tem uma síndrome do Augusto Cury, que é a síndrome do pensamento acelerado, que ela é muito parecida com o Burnout, e é o quanto os meus pensamentos me atrapalham em concentração, em memória. Nesse sentido, já é também um ponto que a pandemia piorou. Por quê? A pessoa tem aqui um monte de informação sobre um novo vírus que está surgindo, e aí, lembra que eu te falei que o ser humano é padrão? Então, pô, aqui na minha casa, aqui é a cozinha que eu faço isso. Aqui eu tenho meu espacinho para o yoga, aqui eu tenho meu espacinho para fazer isso, eu tenho meu espacinho para fazer aquilo, aqui eu malho, eu me alongo. A partir do momento que você não pode sair de casa, todos os seus papéis eles se juntam em um lugar só. Então eu tenho que fazer aqui o Felipe que trabalha, o Felipe que estuda, o Felipe que faz crossfit, o Felipe que se alimenta bem, e aí um papel começa a se juntar no outro. E aí, esse foi um dos grandes problemas, porque as pessoas começaram a ter uma exigência maior. Porque agora o home office, né, algumas empresas estão adotando como algo definitivo, mas eu perco o meu espaço que às vezes é de lazer, que é o único momento que eu tenho paz, né, que é o que a gente chama de coping, que eu consigo desestressar, e agora eu tenho o meu trabalho aqui também.
Então, as minhas estratégias para tirar minha atenção, para me aliviar, para me ficar bem, eu já perdi. E aí vem o outro problema da pandemia, porque as pessoas, elas perderam o jeito de lidar com alguns problemas. Então, pô, aqui em casa, cara, não quero fazer nada, eu quero ver uma série, eu quero relaxar. Pô, mas aqui na minha sala eu relaxo, mas ali eu tenho que trabalhar, né? Parece que não, mas eu perco como eu vejo o meu espaço, né? Pô, eu não posso sair de casa, a compra chega aqui, então eu já tenho que arrumar tudo, eu saio do trabalho, é cama, cama, almoço, então começa a entrar. Nesse sentido, já piorou a depressão, porque eu não vejo saída para minha realidade, né? O impacto emocional aí para as pessoas que, por exemplo, já tinham alguma dificuldade emocional de processar emoções, de lidar com emoções, foi nesse sentido. Eu perco tudo, eu perco o meu contato, eu limito os meus comportamentos, e aí, tipo, tá, e agora? Né? O que eu faço? Ah, eu tô aqui em casa, muita gente fala assim, ah, eu tô aqui em casa, eu vejo TV, aí depois tá, sabe, um tédio, aí eu vou, sei lá, cozinhar alguma coisa, eu já tenho que trabalhar, eu não tenho coisas novas. Eu não vejo gente, eu não falo com ninguém, né? O máximo que eu vejo é o meu vizinho, e eu nem cumprimento, eu tenho que ficar longe. Então aí eu vou limitando, porque o ser humano, por mais que eu tenha padrão, Acho que deu mais uma ele travadinha do voltou, Matheus aí, mas a gente travou ali no padrão. voltou. Voltou. E aí o que acontece? Aí a gente vai sair só um pouquinho para me explicar uma coisa e voltar, que é o imediatismo. A gente se tornou uma sociedade imediatista. E aí o que acontece na pandemia? Não tem filme, não tem série, não tem lançamento, não tem coisa nova, não tem show, eu não tenho mais o que ver. Né? É claro, assim, se a gente. Algumas consequências são a longo prazo, mas eu começo a perder minhas novidades também. Eu não vou a lugares novos, eu não experimento coisas novas, eu não vejo coisas novas, e aí volta de novo, né? Ah, eu tô parado na vida, eu não tô conseguindo progredir, né? E esse pensamento, essa visão do que o futuro espera, né? Que muitas vezes hoje as pessoas olham com a crise que está no Brasil, pô, o que a gente espera para o futuro? E quando eu crio uma visão de futuro muito negativa, eu entro nessa. E é aí que eu entro em um estado depressivo, é aí que as minhas emoções ficam negativas. Então, se a gente for ver, qual que é o impacto da pandemia no emocional, seria nesse sentido, tá? Tanto para quem tem um transtorno, igual eu falei, que piorou, quanto para quem não tem. E o que você acha que as pessoas elas podem fazer nesse momento, por mais que a pandemia ela esteja aos pouquinhos melhorando? O que elas podem fazer, como você comentou de coping, algumas estratégias, algumas dicas que o pessoal pode usar para combater isso? Cara, a melhor coisa que tem é a gente realmente começar a trabalhar aquela adaptação. Eu falo que tipo, e é até uma forma de lidar com o luto. Por exemplo, quando você perde, por exemplo, um emprego, quando você termina um relacionamento, qual é a estratégia que a gente precisa lidar? Eu preciso colocar novas coisas na minha vida, certo? Por quê? Porque se eu continuo, a Mônica mandou oi. Oi, Mônica. Se eu continuo mantendo a minha vida de antes, não tem como. Porque terminei um relacionamento. Eu não posso viver o passado, eu não posso viver o que acabou. Então eu preciso construir uma nova rotina. Então a pandemia, ela foi basicamente isso, né? Eu perdi a minha vida de antes, eu não tenho mais o acesso às coisas que eu tinha antes e eu preciso fazer novas coisas. Então eu tenho que estruturar a minha rotina para fazer algumas coisas que principalmente vão me fazer bem. Igual eu falei para você, por exemplo, a pessoa gostava de ir na academia, mas não tem mais academia. O que ela pode fazer? Pô, agora o que mais tem é aplicativo de exercício, né? A pessoa vai lá, claro, é igual academia? Não é, mas isso é o que eu tenho, né? Não é o que eu quero, mas é o que eu tenho. Eu estava até vendo que a Amazon e outras grandes lojas fizeram um enorme desconto nessa aba de esportes, de academia, porque as pessoas começaram a montar isso em casa. Então, né, já é uma coisa para me fazer, me adaptei para fazer isso. Outras pessoas começaram a fazer o yoga online e as coisas online. Então, às vezes até eu vi que, por exemplo, a terapia online foi uma das coisas mais cresceram na pandemia. Não só por questões emocionais, mas muita gente, porque assim, só para todo mundo entender, a terapia online ela é uma coisa que tem um certo preconceito, porque o padrão
é a terapia presencial, né? Eu conversando com alguém, cara a cara. Então, quando é online, eu já sinto que não é a mesma coisa, que dá um pouquinho de travamento, né? Eu não me sinto tão confortável. Então, já é uma coisa que as pessoas aderiram e que está dando muito resultado. Que as pessoas estão gostando, que cada vez mais vem crescendo. Então, a melhor forma de eu lidar com isso é eu buscar em mim o que eu gosto de fazer e o que dá para fazer, né? Então, uma coisa que cresceu muito, que voltou a crescer muito, foi o YouTube, por exemplo, que é uma coisa que muita gente meio que deu uma afastada, né? Porque saturou e agora tá voltando. Então, as lives, né? Não sei se você acompanha aqui no Brasil, tinha muita live de show, e aí a galera bebia em casa, mandava foto. Então, hoje, por exemplo, eu sigo muito canal de culinária, até vi o vídeo que você fez lá, né? Tô sempre vendo as receitas que você faz. E aí a galera fala, pô, vou fazer uma live aqui aprendendo um novo prato, né? Aprendendo um novo jeito de cozinhar. E aí é isso que eu preciso fazer. Eu preciso achar no meu dia coisas que me tiram da minha rotina na minha própria casa, sabe? E não é fácil, porque aí entra naquele assunto, pô, mas eu comecei a fazer exercício e não gostei, me desmotivei, né? Pô, eu comecei a fazer isso, mas não gostei, me desmotivei. Que aí eu já acho que entra no seu ponto de vista. Eu acho que assim, a pandemia ela é um exemplo de algo que infelizmente pode acontecer e quebrar totalmente a estrutura da sociedade, a estrutura da nossa do nosso dia a dia. E eu acho que assim, tem algumas lições boas para aprender, que é várias coisas que você já mencionou aí em como se adaptar, mas eu acho que uma das maiores lições é a gente tentar desapegar do que a gente não tem controle sobre, né? A pandemia, infelizmente, o vírus está no ar. O que você vai fazer a respeito disso? Você pode ter uma atitude negativa e simplesmente sentar no sofá o dia inteiro e não fazer nada e torcer para que passe logo, ou você pode buscar alternativas, que foi o que você falou, a gente conseguiu comprimir aí o tempo que ia levar para algumas coisas para adaptar, a gente conseguiu fazer com que tudo acontecesse muito mais rápido, e a questão de proatividade e resiliência, né? Então, não se colocar numa posição de e agora o que eu faço e não fazer nada, sabe? Porque a pandemia é um exemplo, mas tem várias coisas que são pequenas. A pandemia é em grande escala, mas tem várias coisas no nosso dia a dia que as pessoas elas são culpadas. Eu sou culpado de que a gente coloca as circunstâncias externas como mais importante para ditar aí como é que a gente vai viver a nossa vida. Então, por exemplo, hoje está chovendo e a pessoa reclama que está chovendo, então eu não vou na academia. Mas você não consegue controlar o tempo. Amanhã pode estar chovendo também. Pode ser, eu sou de Curitiba, pode ser que chova a semana inteira. Você não vai na academia a semana inteira, você não vai fazer o que você ia fazer a semana inteira porque está chovendo, você não vai conseguir controlar o tempo. Ou, não sei, está muito quente, está muito calor. Clima é sempre um exemplo clássico que as É, pessoas reclamam para não fazer algo, ou usam como desculpa para não fazer algo. E que eu acho que, nesse sentido, a pandemia ela, pô, já está durando aí um baita período de tempo, não tem mais como você usar. No começo, preciso seguir a quarentena aqui e tudo mais, e se todo mundo tivesse seguido, era capaz que a gente tinha saído disso antes. Mas exatamente. não tem mais como usar como desculpa. Então a gente tentar internalizar a mentalidade de eu posso reclamar do que eu tenho controle. Então, assim, eu tenho aqui um espaço na minha casa que eu posso fazer o meu treino. Vou fazer o meu treino, é uma escolha minha. Eu tenho controle sobre isso. Lá fora está chovendo, eu não consigo controlar a chuva. E aos poucos tentar mudar um pouco a nossa mentalidade, né? De como é que você vai resolver uma situação ou um problema que você vai eventualmente encontrar no seu dia a dia. Isso pode ser coisa pequena, pode ser coisa enorme. Então, o que funcionou para mim ao longo da pandemia, por exemplo, sempre que não posso fazer isso, por exemplo, não a academia está fechada, o que eu vou fazer? Vou dar uma corrida, que ao ar livre, tudo bem. Vou me exercitar em casa, vou procurar atividades novas para fazer, vou fazer yoga, vou fazer meditação, vou buscar aprender novas modalidades, se for o caso, e não ficar parado. Eu acho que você mencionou antes, ou é algo que eu tenho ouvido bastante, a gente não foi criado para ficar parado. O ser humano ele tem que estar em movimento constante para se manter saudável, para se manter energizado. Então, Uhum. ficar parado é a pior coisa que você pode fazer. Inclusive, ficar sentado é uma das piores coisas que você pode fazer para sua saúde. É ruim para sua coluna, é ruim para sedentarismo, é ruim para muita coisa. Inclusive, estou sentado agora, perdão para mim mesmo. Mas
a gente precisa se mexer, a gente precisa achar uma atividade física, algo que, primeiro, mantenha a gente ocupado de uma maneira positiva, seja aquela válvula de escape no dia, seja uma atividade extra para a gente ficar ansioso de maneira boa. Sempre que está chegando a hora de ir na academia, eu começo a ficar com uma ansiedade boa de tá quase chegando a hora do meu treino. Eu gosto, é algo que me faz bem e é algo que pode fazer bem para todo mundo. Pode ser academia, musculação, normal? Pode, mas pode ser qualquer atividade. Pode ser a yoga, pode ser crossfit, pode ser correr, pode ser andar de bicicleta. E tem muita gente que simplesmente faz uma atividade, não tem uma experiência boa e fala que internaliza que atividade física não é para mim. Eu não sou uma pessoa que faz atividade física. Então você acaba Exato. internalizando aquela mentalidade de eu não sou um atleta, eu não faço isso. Sendo que tem uma atividade física para todo mundo. E mesmo que você não goste de absolutamente nenhuma, tem alguma que pelo menos vai ser minimamente prazerosa e você vai conseguir experimentar os benefícios que é ter uma qualidade de vida melhor, viver mais tempo e né, todas as endorfinas e dopaminas que exercício físico promove para o corpo é importante. É importante a gente respirar com uma respiração mais ofegante. A gente precisa se exercitar pelo menos 150 minutos por semana para manter a nossa saúde em dia. Você quer evitar várias doenças que estão aí pelo mundo que vai te prejudicar se você não se exercitar. E aí tem aquela linha bem tênue de imagem e exercício físico. A gente comentou sobre na última live, mas tem muita gente que a Uhum. pessoa tem uma aparência que é uma pessoa saudável e ativa, mas no final das contas ela não é. Tem muita gente que acha que se eu cuidar da minha alimentação, que é muito importante, a gente vai falar sobre, a gente vai ter mais papos sobre, mas só cuidar da sua alimentação não vai resolver totalmente o problema. Você precisa cuidar do seu corpo de outros jeitos também. Tem muita gente que parece super saudável, mas não é. Então, a gente precisa tomar cuidado do nosso corpo, tanto mentalmente, com esses aspectos que o Matheus falou, quanto fisicamente, com atividade física, alimentação e as atitudes que a gente tem no dia. Exatamente. E é importante falar que, por exemplo, o exercício ele é um antidepressivo natural, Uhum. né? E aí, se vocês estão assistindo a live, pode entrar no Google e procurar qualquer exercício físico e depressão. Vão ter milhares e milhares e milhares de artigos falando sobre isso. Por quê? Foi como o Felipe falou, o corpo em movimento é aquela coisa, se o corpo está em movimento, eu vou ter só coisas boas. Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, né? Uma coisa que eu falo muito com os meus pacientes é que é aquela, você falou do tempo, né, sobre aspectos externos, eu falo muito sobre motivação e vontade. Por quê? Pô, comecei agora a fazer exercício, nossa, mas não tô com aquela vontade de ir, né? Pô, eu não tô motivado hoje para fazer uma série a mais, ou ir mesmo fazer exercício. Mas eu sempre falo que, tipo, a motivação ela é um sentimento, certo? E o sentimento, eles não aparecem a hora que você quer e eles não funcionam na hora que você quer. Então, se você depender da sua motivação para fazer algo, você vai ficar refém de algo que não é um padrão, né? Uhum. E aí eu sempre dou o exemplo do Michael Phelps, né? Ele fala, Michael Phelps treinava 4 horas da manhã numa água de 5 graus. Você acha que ele estava motivado? Você acha que ele estava com vontade de entrar na água? Não estava, né? Então a gente sempre tem que lembrar o porquê que eu faço isso. E aí que eu acho que você falou, pô, mas eu não gosto de academia. Beleza, até ping-pong e atividade física, né? Até golfe, qualquer... Se mexeu, tá valendo. Vai dar uma Qualquer coisa. caminhada. Se você realmente, para muita gente, uma caminhada bem simples pode resolver muito problema, inclusive o problema Exatamente. que está aqui. Você vai dar uma relaxada, preferencialmente deixa o celular em casa, vai pensar, vai refletir. Mas eu achei interessante que você falou de motivação, porque é um negócio que eu tenho pesquisado bastante ultimamente. Eu detesto a palavra motivação. Eu uso no meu dia a dia porque para questão de contextualizar é importante, mas eu acho que depender de motivação é um veneno, porque Uhum. quando você não estiver motivado, a sua tendência é de não fazer o que você sabe que você precisa fazer. E isso é aplicável para qualquer área da vida. Você sabe que você tem um teste que está chegando e você tem que estudar. Você vai esperar a motivação bater para estudar? Provavelmente não é uma boa ideia. Você sabe que você precisa se alimentar bem. Você vai esperar a motivação para
ou pesquisar sobre o que é saudável, ou aprender um prato novo, ou simplesmente ir para a cozinha e começar a lavar as frutas e os legumes, acho que não é uma boa ideia, dependendo da motivação para isso. Então, eu sou muito mais na ação acima da motivação, né? Começa a construir, é aquele negócio de fazer o momento acontecer. Que ela não vai na força do ódio, né? Na força do ódio você faz acontecer. Por exemplo, quando eu não quero ir para academia. Tem dias que eu não quero ir para academia. Eu tenho que acordar 4h30 para chegar na academia às 5 e começar, porque eu tenho que entrar no trabalho às 8h30. Então, não é legal acordar às 4h30 da manhã, principalmente quando tá frio aqui, ou você não conseguiu ir para a cama no horário que você queria. Mas eu me comprometi a ir para academia. O que eu faço? O alarme toca, eu vou, nem questiono nada, eu já coloco a minha roupa de ir na academia. Uhum. No que você colocou a roupa, já é um baita passo dado. Provavelmente eu não vou virar pro lado e dormir com a roupa da academia. Pode ser que aconteça, É. mas não acontece normalmente. Então você está em casa pensando, tô pensando em dar uma corrida. Não pensa muito. Coloca o tênis, amarra ali e começa a dar uma alongada. Começa a se mexer um pouquinho. Quando você perceber, você está dando uns passos para fora de casa. No que você viu, você está completando a tua corrida. Então é uma questão de começa a fazer algo. Você quer, por exemplo, você precisa escrever um trabalho para a faculdade. Começa a digitar algo no computador. Pensa em uma frase que você quer escrever. Pensa em uma palavra que você quer escrever. No que você começar, e muita gente consegue se relacionar a isso, quando você começa a escrever um trabalho, às vezes para você quebrar aquele primeiro parágrafo, aquela primeira frase, é um pesadelo. Mas o que você começa a se movimentar, nem que seja ali, você vai conseguir ir escrevendo mais e mais e mais. Então, depender de motivação é perigoso. A motivação é como se fosse um suplemento na sua alimentação. Sabe? Ela é aquela Exatamente. É um pontinha a extra. mais, né? É aquele empurrãozinho a mais que você vai conseguir. Claro, seria ótimo a gente simplesmente viver de motivação, estar sempre motivado, sempre querer fazer o que a gente sabe que a gente precisa fazer. Mas no final das contas não é assim que funciona. Então, agir é muito mais importante do que depender da motivação. E às vezes a motivação ela acaba acontecendo como consequência da ação que a gente tomou. Às vezes eu não quero ir correr, por exemplo, eu tenho uma maratona que eu vou correr daqui 2 meses, não quero ir correr. Mas se eu começo a correr, eu começo a me sentir bem, começo a ter aquela começa a ficar endorfinado e posso continuar correndo bastante. No final das contas, eu agradeço a minha atitude de ter simplesmente saído fora de casa aqui e começado a correr. Então, Uhum. é um negócio que eu li recentemente. Eu não gosto muito desse negócio de, regra dos 5 dias, regra dos 10 minutos, negócio. Uma que eu achei interessante ultimamente, mas eu não gosto de colocar como rótulo, eu só li o conceito, que é a regra dos 2 minutos, que eu acho que é uma das menores que eu já vi. É um conceito bem básico que você está com dificuldade de começar algo, usa 2 minutos do seu tempo para investir naquele algo. Claro que não vou falar que é uma regra, coloca no relógio 2 minutos é o que eu vou fazer. Mas é o mesmo conceito. Começa. Vai que você se embala ali e consegue continuar fazendo o que você sabe que você precisava fazer. Então é uma ideia bem simples, que às vezes a gente não precisa colocar muito esforço para alcançar o que a gente precisa, o que a gente sabe que a gente precisa acontecer. Exatamente. A Mari falou aqui sobre disciplina e a Tainá falou consistência, né? Que eu acho que é exatamente. Mas aí a gente precisaria falar só uma live só sobre automotivação, que aí sim eu acho que é o que faz sentido, né? Que eu não sinto aquela motivação, aquele sentimento de ver um vídeo do Cristiano Ronaldo e achar que eu vou jogar a Copa do Mundo, mas sim eu entender os meus objetivos e eu conseguir me colocar para frente, né? A capacidade de se automotivar. Mas aí a gente precisa fazer uma live só sobre isso, porque o assunto vai longe. Já anotei aqui. Tem um livro que, assim, eu não sei se tem ele em português, mas o nome dele é Eat a Frog, né? Como um sapo. A ideia básica do livro é a parte mais difícil não é fazer, é começar. Porque não estou aqui, mas quando eu começo, é exatamente isso, eu vou, né? Pô, nossa, eu tenho que ler 30 páginas hoje, nossa, tá, mas eu vou, sei lá, vou tentar ler 5. Aí eu começo a ler, pego aqui, quando eu vejo, pô, já li 15, beleza, tá bom, né? E aí tem uma lei não, uma regra, enfim, uma filosofia que eu gosto muito que um é melhor que zero. É melhor você ler uma página do que nenhuma. É melhor você fazer uma flexão do que não fazer nenhuma. É melhor você comer uma fruta do que nenhuma, né? Tem até um vídeo que fala sobre a ideia de Sócrates, que diz que os 100 metros que você caminhou é melhor do que a 1 quilômetro de corrida que você não fez.
né? Os 10 polichinelos que você faz é melhor do que a academia que você não vai. Então, essa é uma filosofia que eu gosto muito, que a gente pode também fazer uma live falando sobre isso, sobre motivação, porque realmente o mais difícil é começar, né? E vai ser desconfortável, não vai ser bom, porque é a regra que você falou, o meu cérebro, muitas vezes, eu internalizo algo como perigoso, né? Se eu acho que é perigoso, o meu cérebro ele vai mostrar para mim que é. E aí eu não vou fazer. Por exemplo, só saindo e voltando para explicar. Homens, na adolescência, têm muita dificuldade de falar com mulher, né? De conversar, de chegar e tudo mais. E na mente deles, eles acham que pode passar vergonha, aquela coisa do amigo dar risada, de zoar, aquela coisa de adolescente, né? E esse medo, ele é instalado, e aí, tipo, pô, e agora? Será que eu falo com ela? Será que eu não vou? Nesse que passou o tempo, você já não vai. Porque aí o seu cérebro, ele já cria 1 milhão de cenários na sua cabeça e você se auto-sabota, né? Então, realmente, a pior parte de muitas coisas é simplesmente começar. Porque depois que você começou, e mesmo que dê errado, né? O que vale, não digo que o que vale é a intenção, mas o que vale é a tentativa, né? Sempre encare o fracasso como um aprendizado e não como um erro. É isso que eu sempre falo. Mas você estava falando um pouco da imagem, né? Que a gente até falou na outra live, que entra um pouquinho no assunto da dismorfia, como as pessoas encaram as coisas. Como é que você acha que isso está na pandemia? Você acha que melhorou ou que piorou? Olha, fazendo uma ponte aí com a nossa última live, eu honestamente acho que piorou. Se eu tivesse que é, dar uma arriscar, falar sobre dados de se melhorou ou piorou global ou a texto de país, eu diria que piorou. Mas muito porque as pessoas passam muito mais tempo agora em, que nem você falou, YouTube teve um boom e tudo mais, mas as pessoas passam muito mais tempo no celular, em rede social. E rede social, no Uhum. final das contas, pode ser um veneno para muita gente na questão de comparação, né? A gente falou bastante sobre isso Exato. na live, que você ficar se comparando com os outros é uma das piores coisas que você pode fazer para você mesmo. E a questão de imagem é muito perigosa em rede social, porque a gente não sabe o que é real e o que não é. Então, na pandemia, eu acho que isso agravou, porque as pessoas elas estão muito focadas no que os outros estão fazendo, no que, como que os outros estão, a imagem dos outros. Perdão, pessoal. E, mas a questão da dismorfia corporal, por exemplo, muita gente não pôde ir para academia. E acaba acontecendo de perder um pouco de massa muscular aqui, ou acabei ficando um pouco mais fora de forma comparado com o que eu estava antes da pandemia. E isso mexe com o Uhum. emocional, isso mexe com a imagem das pessoas, como elas se olham no espelho. E a dismorfia corporal, no final das contas, é isso. Você não enxerga a realidade no espelho. Você está sempre se questionando: preciso mudar isso, preciso mudar aquilo. E claro que existem níveis, né, para ser considerado um transtorno, você tem que ser diagnosticado, mas muita gente. E a questão de curiosidade, se eu tiver errado, você pode me corrigir, mas é algo que é mais. É uma dos poucos transtornos que é mais comum em homem do que mulher, com questão da imagem, né? Eu não sei se. Quando eu É, lembro que eu a dismorfia corporal ela é mais comum em mulheres, a vigorexia é mais comum em homens. isso, vigorexia, exatamente. Que o, e eu acho que na pandemia isso agravou bastante por muito homem e muita mulher também não ter acesso a equipamentos de musculação e acabaram ou parando de treinar ou treinando de maneira que não é ideal para aumentar a massa muscular. Claro que sempre tem como você manter, mas você precisa de uma disciplina muito maior. Então, eu acho que a questão de dismorfia corporal piorou bastante e isso combinado com os hábitos que a gente comentou agora, que as pessoas quebraram os hábitos que elas estavam acostumadas. Às vezes você ficou tão ansioso que o seu sono está totalmente fora de ordem com o que você tinha antes. E sono é super importante Uhum. para várias coisas. Então você acaba tendo vários problemas na sua vida relacionados à pandemia que não são necessariamente que vão refletir na sua imagem por conta da pandemia. Então, a, a, o jeito que as pessoas se olham no espelho, o jeito que as pessoas tratam o próprio corpo, eu diria que
deu uma agravada boa. Eu não sei se você tem algum Não, na comentário. verdade, eu queria saber a sua opinião. Eu acho que o jeito que você apontou é perfeito, exatamente isso, né? A dismorfia, a vigorexia. Até um ponto é que a dismorfia corporal ela é um dos transtornos mais ligados a transtornos alimentares, né? Como anorexia, bulimia, anorexia nervosa. Enfim, eu queria realmente saber a sua opinião, porque não tem muito. Primeiro, que não é uma área tão estudada, tá? Se a gente for falar em questão de pesquisa, não é. E realmente não tem muitos dados, por enquanto, sobre isso. Depois eu até posso pesquisar um pouco fora do Brasil, em outras bases de artigo, e aí eu posso passar para você, você passa para o pessoal, porque é aquilo, é um problema, e aqui eu vou entrar numa crítica, e não sei se muitas pessoas vão concordar comigo, mas é assim, é um transtorno, é uma coisa grave, afeta muitos adolescentes, muitas mulheres, muitos homens, só que é um transtorno ligado a dinheiro. Porque se eu tenho um problema com a minha imagem, eu vou lá e faço o quê? Cirurgia, Isso. né? Uma vez eu vi uma live nossa, como que é o nome dele? Ele é um investidor muito famoso, alguma coisa Barcelli, ele é um economista. Ele falou que tem dois setores que dão muito dinheiro, que é o setor da beleza, da saúde, da estética e o setor dos medicamentos. São os únicos dois setores que eles não são afetados pela crise. As pessoas estão sempre tomando remédio, estão sempre fazendo cirurgia, né? Então, realmente tem muitos estudos, e agora você fala sobre o problema da Coca, do fast food, que era uma coisa que não tinha, por exemplo, há 10, 15 anos atrás, né? Não tinha, ninguém falava muito sobre isso. E hoje, realmente, se você for falar anorexia, beleza. Tem anorexia em modelo. Você fala, anorexia, fala de modelo, né? Que é muito magra. Realmente, mas é porque a pessoa não come, né? E aí não tem essa informação. O que que é uma anorexia? O que que é uma bulimia? Né? E é um transtorno extremamente, é uma doença isso. Não, a pessoa não come. Não, não é que ela não come. Né? O não comer é um dos pontos. Mas realmente eu não vi, por exemplo, não tem estudos, não tem muitas pesquisas falando sobre. O Vitor ama uma Coca. Todos amamos uma Coca, Vitor. Não se julgue por isso. Mas Mas realmente é um problema muito grande. eu acho que não só a, o transtorno de imagem, né, mas você comentou de transtornos alimentares, eu acho que isso também pode ter pesado mais ao longo da pandemia, porque as pessoas elas ficam ansiosas e tem gente que a válvula de escape da pessoa é a comida. A pessoa fica ansiosa, ela vai Uhum. comer. E isso gera um ciclo vicioso, né? A pessoa começa a comer muito, começa a notar que, putz, estou ganhando peso, o que eu vou fazer? E isso pode gerar vários problemas, né, emocionais. E se for um transtorno diagnosticado mesmo, que você comentou, é muito mais complexo do que simplesmente na anorexia a pessoa não come. Na bulimia a pessoa faz toma várias medidas para compensar a ingestão calórica. Então, Uhum. e tem muita gente que não sabe sobre isso. Né? Tem muita gente que Exato. tem sintomas ou até mesmo tem o transtorno e não sabe, não entende direito o que está acontecendo, porque existe muito estigma relacionado a transtornos alimentares. Tem muita gente que sente até uma certa vergonha de admitir ou até mesmo procurar ajuda porque não quer ser julgada. Então, o estigma ele é muito grande, a falta de entendimento e a falta de entendimento do público como um todo, né? Porque tem gente que não quer falar para os amigos, porque você fala que você tem problema com comida e a pessoa não entende, pode falar, só volta a comer ou só para de comer. E não é uma situação simples. É a mesma coisa que você falar para alguém que tem depressão, para de ficar deprimido, para de ficar ansioso. Então, não é algo tão simples. É literalmente uma doença, é um transtorno, se for diagnosticado pelo profissional. Então, é uma questão de saber procurar ajuda. E a gente sempre recomenda, eu acho que você mais do que qualquer profissional, é recomendar para as pessoas buscarem ajuda se elas sentem que algo não está certo, se algo não está do jeito que teoricamente deveria ser. Porque isso que é um transtorno, é algo que impacta a sua vida de um jeito que ela não é mais do mesmo jeito que o normal seria, né?
Então, não sei se você tem algum Exato. pensamento sobre Eu isso. queria falar que você apontou muito bem, né? Só para o pessoal entender, existem vários jeitos de você lidar com o problema. Um deles é quando eu tenho um problema, aquilo me causa um estado emocional, um estado comportamental, e eu preciso lidar com isso de alguma forma. E aí eu começo a usar a comida, a compra, a bebida, o cigarro, entre outras coisas. Eu lembrei disso porque eu li uma matéria acho que foi da Forbes, se eu não me engano, que diz que durante a pandemia as empresas de venda, como Magazine Luiza, a Amazon e tudo mais, elas duplicaram o faturamento delas. As pessoas passaram a comprar mais durante a pandemia, né? E isso é uma questão com comida. Porque, vamos dizer assim, o transtorno ele causa diversos problemas. E aí eu entro em um estado de desconforto muito grande. E a comida, ela é o que a gente chama de reforçador natural. Todo mundo se vai se sentir bem tomando uma Coca, tomando uma Pepsi, comendo um bolo, comendo um doce, comendo uma fritura. Enfim, você come e você se sente bem, né? Então, a partir do momento que eu tomo algo e eu como algo que me faz me sentir um pouquinho bem, pô, top, é isso, né? Achei a solução. Por quê? Por mais que a saúde mental ela seja discutida, ela é um tabu, né? Você virar, dependendo de muitos lugares do Brasil, a pessoa fala, pô, eu faço terapia, então você é louca, né? Tem problema, então, você tem, né? Você não é normal. Então, a pessoa ela não entende o que ela tem, porque não é falado, e ela não sabe como resolver, né? Então ela, pô, comi aqui, tô bem, beleza, tô me sentindo legal. Ah, tava me sentindo, pô, mal, comi alguma coisa, tô bem também. Pô, comprei alguma coisa, chegou e beleza. O problema disso é que é temporário. Eu me sinto um pouco bem, eu me sinto mal. Eu me sinto um pouco bem, eu me sinto mal. E é aquela coisa do se adaptar. Hoje eu comi um pedaço de bolo, depois eu tenho que comer dois, depois eu tenho que comer três, né? E aí você vai cada vez mais se acumulando. Então, realmente, a compulsão, né, que a gente chama a compulsão alimentar, ela vem como uma forma de preencher isso, de dar um pouco de prazer para uma pessoa que só vive em dor. É mais ou menos assim que a gente vê, né? É mais ou menos por aí, só para o pessoal conseguir entender. Não, mas é que tem muita gente que, por exemplo, passa por essas coisas e passa despercebido porque a pessoa não tem muita gente que não parece que tem um transtorno alimentar ou um transtorno de imagem, mas tem. E tem algumas. Eu li um livro recentemente que eu não sei se tem em português. O nome é Brain Over Binge, que seria compulsão, cérebro acima da compulsão. E a menina ela passou boa parte da vida dela com compulsão alimentar e bulimia. E no caso, a bulimia dela não era a bulimia que muita gente entende, que é induzir vômito. A bulimia Uhum. dela era com exercício físico. E para muita gente isso nem é uma opção, mas existe a opção de você vomitar o que você comeu ou gastar o que você comeu com o exercício físico. E ela relata nos jornais dela que ela passava por volta de 10 horas na academia quase todo dia, porque ela não conseguia parar de comer à noite quando ela ficava ansiosa. Isso na época da faculdade dela. Então, aqui o pessoal vai morar na faculdade, ela estava no dormitório dela sozinha, sem a família, sem ninguém. Então, e ninguém percebia. Ninguém no colégio, na faculdade, percebia que ela estava passando pelo que ela estava passando, porque o peso dela se mantinha relativamente normal, ela parecia ser uma pessoa normal em termos de as atividades que ela fazia, as aulas que ela ia. E então muita gente acaba não prestando atenção para essas coisas e só aumenta a insegurança das pessoas de comunicar ao profissional da saúde ou às vezes falar para um amigo e expressar, ó, eu preciso de ajuda, eu estou passando por isso. Às vezes só o fato de você ter alguém para conversar e falar sobre já é uma válvula de escape. Então, é só um ponto que eu Exatamente. queria fazer, que muita gente passa por isso e passa despercebido porque não existe essa atenção do mesmo jeito que existe para outros transtornos, certo? Exato. Até o Diego, ele falou que já aconteceu com ele dele se restringir, né? Ele acabou uma coisa, comeu alguma coisa que ele não podia, e ele não conseguiu parar mais. Então, realmente, né? E, por exemplo, às vezes a gente tá, tô fazendo uma dieta, né? Fernando, pô, comi uma coisinha, já me culpo, já me julgo, e no dia seguinte eu quero me restringir duas vezes mais.
pô, vou zerar o carbo, vou, sei lá, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e tipo, não é assim, né? Não é assim que as coisas funcionam. A gente falou muito Mas, sobre bodybuilding na última live, e eu li um artigo interessante semana passada que comentava justamente sobre a prevalência de transtornos alimentares de imagem no esporte, porque é um esporte que volta 100% para a imagem, né? Você tem que estar com um certo percentual de gordura ou visual para o seu show, para a sua apresentação, porque esse é o objetivo. E o ponto que o autor do artigo fez é que, infelizmente, acaba sendo comum as pessoas entrarem no mundo do bodybuilding para justificar o transtorno de imagem ou alimentar que a pessoa tem. Então, é aquela situação do ovo e da galinha. Quem que veio antes, o transtorno ou o esporte? É, porque o esporte acaba induzindo muita gente para esse caminho também. Não estou falando que se você faz bodybuilding você vai desenvolver isso, mas muita gente acaba desenvolvendo a compulsão, a anorexia, a bulimia, enquanto está em preparação para o show, né? Porque você tem que restringir tanto que acaba mexendo com o seu psicológico, com o seu emocional. Mas eu achei interessante o ponto que ele fez, que tem gente que tem o transtorno e acha o esporte como a válvula de escape para justificar as atitudes, para justificar ser extremamente com um percentual de gordura extremamente baixo, ou para fazer horas e horas de cardio para não precisar se preocupar com o peso. Então, é um ponto bem delicado que, infelizmente, muita gente não fala sobre na indústria. exatamente. E não que a gente está falando que o esporte é ruim, né? Exatamente. Mas tudo tem o seu limite, né? Então, realmente, né? Por isso que, por exemplo, aqui no Brasil acontece em ou times grandes e tudo mais, mas a psicologia do esporte ela tá ali para isso, né? Eu acho que eu não lembro, eu acho que eu falei sobre isso sobre o Matt Fraser, né? Que a gente tava falando de CrossFit. Tem um documentário que ele fala, cara, antes de uma prova eu me sinto totalmente ansioso, eu chego a passar mal antes de entrar numa competição. E o cara mais pica do negócio, você não imagina que o cara faça um negócio dele, É. né? Então realmente a gente tem que saber lidar, ainda mais no esporte, que é tipo, é tudo em alto nível, né? Uma derrota não é igual a, beleza, perdi aqui, não. Uma derrota às vezes é a carreira do cara, né? Uma lesão. Então realmente a gente precisa ter esse aparato, porque igual você falou, o simples fato de eu conversar, o simples fato de alguém ouvir aquilo que eu estou passando e não me julgar, e, né? Às vezes não sabe o que falar, não sabe o que fazer, mas me ouvir já me tira muita coisa, né? Igual, por exemplo, uma das maiores causas da dismorfia, da vigorexia, é a parte cultural, né? Claro, por ser um transtorno tem um pouco da parte genética, enfim, mas principalmente a cultura. Por quê? Porque na cultura eu coloco um ponto, que é aqui que todo mundo tem que ter isso, se eu estou fora daquele padrão, fora daquela imagem, eu sou julgado, ridicularizado e tudo mais. E isso cria uma constante preocupação, né? A preocupação ela é boa até certo nível, depois ela vira patológica. Então eu me preocupo com o meu nariz, eu me preocupo com o meu cabelo, eu me preocupo com o meu corpo, e aí eu começo a achar um monte de coisa, né? E aí eu vou fazer a cirurgia bariátrica, eu vou fazer a cirurgia para melhorar o nariz e tudo mais. E no esporte, uma coisa que é pouco falada, mas muitas vezes o doping é para isso. O cara ele não se sente totalmente preparado, vai lá e usa uma medida extrema, né, para conseguir melhorar um pouco. Eu acho interessante que você comentou de doping, porque tem muita gente que usa as drogas que usa, nem necessariamente para a questão da competição. Claro, é o que eu falei, às vezes as pessoas usam o esporte para justificar o transtorno que a pessoa tem, mas ela usa por quê? Porque certa substância ajuda a queimar gordura. Então ela vê aquilo como posso comer mais, posso ingerir mais calorias, ou ela usa a substância que ela usa para aumentar a massa muscular, porque massa muscular queima mais calorias. Então as justificativas para usar isso acabam indo muito além da performance, porque afinal das contas chamam de é, performance enhancement drugs, as drogas que vão aumentar a performance, mas a pessoa não está olhando para aquilo como se fosse uma droga para aumentar a performance, sim para justificar as atitudes dela com relação à imagem, com relação ao corpo. Eu até vi esses dias um vídeo de um cara que
Ele quase morreu usando uma... Eu até esqueci qual que era a, a droga que ele usou, mas eu acho que era dinotrifenol ou algo assim, que é uma substância que ela simplesmente ela acelera o metabolismo de uma maneira maluca, e ele falou, eu me sentia como se eu estivesse superaquecendo, e ele suava o dia inteiro, ele não conseguia dormir direito do tanto que ele suava, acordava com a cama inteira molhada, porque era um negócio absurdo, mas ele começou a tomar isso porque ele sofria de compulsão alimentar, então ele estava sempre ingerindo muita comida, e era o jeito dele conseguir queimar e não precisar... ele falou que ele nem conseguia se exercitar direito de tão exausto que ele estava com o efeito da droga, e ele quase morreu de overdose. Então é um negócio perigoso, as pessoas, aonde as pessoas vão buscar informação e tratamento, para ao invés de ir falar com um profissional, ir falar com um psicólogo, ir num médico, a pessoa vai num fórum na internet ou vai num vídeo de alguém e vê que, ó, isso queima gordura, isso queima caloria, e é muito Exato. perigoso. E isso acontece, tipo, com tudo, né? Porque as pessoas, às vezes, você tá num grupo ali de autoajuda, a pessoa fala, tal pessoa me deu esse remédio, né? Uma amiga que toma me deu esse remédio, vocês já tomaram? E, tipo, gente, pelo amor de Deus, vocês não sabem o problema que isso dá, né? O remédio, principalmente os remédios mentais, né? Não tô falando, tô fugindo um pouco dos físicos, eles, eu vou até falar isso aqui, eles não são tão específicos quanto um remédio físico. Né? Se você pegar o ansiolítico, independente do ansiolítico, ele serve para te apagar. Né? Por quê? Porque ele não tem uma funcionalidade completa. Então, sempre procure um médico. Né? Pode ser bobeira, pode ser clichê falar isso, mas muita gente toma porque às vezes tem medo de ir no médico, né? Tem medo de não entender, e aí pesquisa o nome do remédio. E tem 1 milhão de formas de você conseguir um remédio que não é pela farmácia. Né? Quem quer, todo mundo sabe que dá para conseguir. Mas, só um ponto que eu queria falar, não sei aí nos Estados Unidos, acho que deve ter, mas aqui no Brasil tem muito. Você já viu aqueles caras que aplicam óleo no corpo? Uhum, Pra que é ficar, o... ficam, o Hulk, não sei o que o cara. Os caras aplicam e fica até disforme, né? Aquilo é um caso de vigorexia. Uhum. Tem um cara, Né? inclusive, que é famoso, que ele é lá de Curitiba, que é o maior trapézio do Brasil. Na verdade, eu não lembro se ele era de Curitiba, mas ele ficou famoso um tempo porque falava que ele era o maior trapézio do Brasil. O negócio parecia que era um segundo pescoço nele aqui. E eu não sei a que ponto ele se enxergava, qual que era a imagem que ele tinha dele mesmo, mas é um negócio que você olha para aquilo e não é natural. E ninguém achava que aquilo era natural. Mas o que levou a pessoa a fazer aquilo, porque aquilo pode matar. Aquilo é literalmente uma inflamação, uma infecção. Você Exato. aplica o óleo no tecido, inflama e fica grande. Inflamação é algo que... Vai apodrecendo, né? Exatamente. Então, eu inclusive recebi uma pergunta na caixinha que eu coloquei, que era como que os exercícios físicos podem ajudar ou piorar transtornos alimentares. Eu acho que isso vale também para transtornos de imagem. E é isso que a gente tem falado, né? Que é a que ponto o exercício está te ajudando e a que ponto ele está te levando para outro lado. Então, se o exercício físico ele está favorecendo a tua saúde, você está se sentindo bem, você está usando de maneira apropriada, é algo que você quer fazer, é algo que nem eu falei, eu fico ansioso antes de ir na academia porque é algo que eu gosto de fazer. Ou tá acabando a minha aula, eu sei que depois eu vou poder treinar. Eu gosto de fazer, me sinto bem, ótimo. Se é algo que está prejudicando a minha imagem, está prejudicando os meus relacionamentos, está prejudicando, eu estou buscando substâncias ilegais ou substâncias perigosas para a minha saúde simplesmente por causa do exercício, é aí que a gente começa a entrar em outros campos, né? Quando você está usando para compensar, né? Então Na, o exercício ele pode sim ser perigoso. Eu recebi algumas perguntas relacionadas a isso, que é a dosagem do exercício, né? E não tem nada de errado se você treina 30 minutos ou se você treina 3 horas, contanto que a sua intenção tenha propósito, tenha princípio. Por exemplo, o treino ele vai ser diferente dependendo da modalidade que você faz. Você quer ser o cara que corre os 5K no final de semana,
seu treino vai ser diferente do que o cara que vai correr a maratona ou o Ironman e ele vai precisar treinar muito no dia. Então a modalidade ela vai meio que ditar isso, mas a sua intenção por trás do exercício vai ditar o impacto emocional do exercício na sua vida. Exatamente. Na psicologia cognitiva, a gente diz que tudo depende de como você vê. Porque a forma como você vê vai dizer como que você vai sentir. Então, beleza, se eu vejo o exercício como uma coisa que é boa, que é positiva, que me deixa bem, que me relaxa, e eu até tenho aquela, igual você falou, né? Pô, me faz tão bem, é tão parte de mim, que às vezes é terapêutico, às vezes eu fico ansioso, aquela ansiedade boa para malhar. Agora, se não, para mim eu vejo o exercício como uma forma de eu emagrecer, assim, é a minha última solução, sabe? Eu vejo o exercício como a minha porta para conseguir outra coisa, compensando. E aí, quando você olha e analisa isso, a forma como você vê já vai te responder se aquilo é bom ou ruim. Inclusive, Exatamente. o livro que eu mencionei lá da compulsão, a menina falou, eu detestava ir na academia, porque era o meu purgatório, era onde eu ia para me punir do que eu tinha feito na noite seguinte. Então, você acaba ainda criando uma imagem ruim num ambiente que poderia ser benéfico para a sua saúde, né? Então, você vai lá Exatamente. para se punir, para se prejudicar. E, mais uma vez, é um tanto quanto imperceptível, porque as pessoas que estão lá, teoricamente, estão fazendo algo bom para o corpo. Né? Até a Cibele mandou aqui um. Não sei se é que você consegue ler o comentário Consigo. dela, é que pra mim tá cortado. Uhum. Mas ela mandou falando um pouco sobre a história dela. É. A Cibele é inscrita fiel, sempre comentando e ajudando aí, muito obrigado. Mas e isso é outra coisa. Eu gosto de olhar os comentários que eu recebo nos meus vídeos e tudo mais, porque às vezes acaba sendo uma válvula de escape para algumas pessoas darem um relato pessoal ali. E nessa elas acham outras pessoas que passaram pela mesma coisa, ou elas conseguem se apoiar de um jeito. E eu vejo isso em outros canais, porque o meu canal ele é pequeno, ele tem uma repercussão bem pequena. Mas tem canais enormes em que a pessoa ela tem uma base ali que ela consegue ajudar muita gente a simplesmente desabafar. A gente gosta de se relacionar com quem está passando pela mesma coisa que a gente, porque a gente se identifica e a gente tá ali, pô, não tô sozinho, não tô passando por isso sozinho. E nessa pessoa vai Exato. lá e fala, pô, passei por isso, fiz isso. E às vezes tem gente que passou pela mesma situação e conseguiu resolver e consegue ajudar de uma maneira ainda maior, né? Falou, ah, eu fiz isso e ajudou, eu procurei esse profissional ou essas medidas e no final das É a contas, conscientização, né? exatamente. Cara, pior que você falando isso, eu tenho uma história que. Não sei se você conhece o Alf Poli da Growth. Aham. Ele sofre com depressão, né? Já vem um tempo que ele vem se tratando. E aí fez acho que eu não lembro se foi o Léo Stronda, se foi a Growth, ele fez um vídeo falando sobre isso, né? Por que, que o Alf estava afastado, o que, que ele estava passando. E naquele vídeo tiveram muitos comentários de homens falando, pô, eu tenho isso, eu sabia que era depressão, mas eu não sabia o que fazer, e esse vídeo me ajudou, né, até tentar procurar ajuda, e aí eles mesmos usando ali os comentários como uma forma de desabafar, né, e dali realmente eu coloquei um comentário, oh, eu sou psicólogo, não sei o que, quem precisar de ajuda, aqui tá o meu e-mail, o meu número, e cara, muita gente me chamou, e aí eu falei, ó, depressão é assim, você faz isso e isso, né? Vai no tal médico, fala isso, para ele entender. Então, realmente, a conscientização é uma coisa muito importante, né? Eu me identificar com o outro que passa o mesmo que eu. Sim, com certeza. É, Aliás, me mandaram uma pergunta aqui, foi o Breno que perguntou. Ele falou como, e aí eu acho que você é uma pessoa mais indicada para explicar isso, né, pelo seu histórico de atleta, você é um cara que participa de competições. Ele perguntou como que faz para se manter em um exercício, né? Você passa ali a semana, faz um exercício e depois você perde aquela motivação que a gente falou. Então, o que fazer para não desistir na primeira semana, vamos dizer assim? a primeira coisa que eu falo é que você tem que gostar do que você está fazendo. E às vezes o gosto, ele é o gosto que é questionável. Né? Para mim, essa é a opção que você tem que ver. Se é algo que você gosta ou que você não gosta. Né? A questão de o que eu preciso fazer para começar a fazer o que eu não gosto. Isso é um pouco mais complicado. Né? Então, por exemplo, você não vai falar para o cara que detesta andar de bicicleta ou que
tem pavor de bicicleta, cara, começa a andar de bicicleta porque daqui 21 dias você forma o hábito. E aí você não vai mais precisar pensar. Eu não acho que isso funciona muito bem, porque a pessoa ela vai ter aquela barreira já desde o começo. Acho que você tem que primeiro testar várias coisas, várias modalidades e achar a que você se identifica mais, a que você gosta mais. Se você já sabe, ótimo. E aí nessa é começar a trabalhar no mindset que a gente falou mais cedo de não depender de motivação para fazer aquilo que você sabe que você precisa fazer, mas que você gosta de fazer também. Eu mencionei a situação de eu ir na academia cedo. A questão não é o problema ir na academia, é o cedo. Mas isso eu bloqueio a questão de motivação agindo sobre e indo para academia. Às vezes eu vou arrastado, vou dirigindo com sono, mas chego lá, desperto, esqueço a falta de motivação que eu tinha e começo e agradeço eu mesmo que eu fiz aquilo. Então acho que é trabalhar muito mais no mindset do que na atividade em si. É você estar presente, é você ir. Por exemplo, ir para a escola. Muita gente não gosta de ir para a escola. Mas no final das contas, você não pensa isso todo dia que você vai para a escola, principalmente quando você é criança. É, Às vezes você questiona a sua mãe: posso não ir para a escola hoje? Não. Então, acaba ficando um negócio automático e é onde você vai fazer seus amigos, é onde você vai se conhecer melhor, onde você vai aprender e tudo mais. E tentar usar mais ou menos esses princípios para a atividade física que você quer fazer. Então, por exemplo, a mais comum de todas é a musculação, ir para academia lá e começar a treinar. Primeiro, acha profissionais da área da educação física que vão bolar um treino que seja interessante para você. Não vai simplesmente para academia sem saber o que fazer. Porque eu acho que é nessa que muita gente também desmotiva. Eu vou lá e eu não faço ideia do que eu estou fazendo, o que eu vou fazer. Tenta conversar com o profissional, vai com o professor ali e fala, ó, eu quero ganhar massa muscular, mas eu quero também ficar mais forte no agachamento. Então, pensa num planinho ali que você vai olhar o teu resultado. A tua progressão é algo que incentiva muita gente a continuar. Então, se, por exemplo, você está ficando mais forte numa modalidade que você queria ficar mais forte, você vai querer ir para a academia mais constantemente para continuar progredindo. Então, pô, eu quero agachar 60 quilos, mas hoje eu consigo só 30. Então, semana que vem eu vou tentar 31. E na outra 34. E nessa você vai até o ponto que você chegou no teu objetivo e fala, pô, mas agora eu vou dobrar a minha meta. Então, é você ir buscando, é você ter um propósito, eu acho que é muito importante, né? Você saber o que você quer e não depender de motivação. Agir, coloca o tênis, sai de casa, dirige até onde você tem que dirigir. No que você tiver lá, é muito mais fácil agir do que simplesmente quando você está no sofá pensando, vou ou não vou. exato. Aí tem criação de hábito, né? Tá aí mais um. A gente podia fazer uma live só sobre isso, criação de hábito e exercício físico. Tá marcado. Né? Inclusive a Mari aqui falou que ela começou a academia, não gostou, trocou pelo Muay Thai e tá aí até hoje. Então acho que no Brasil ficou muito popular MMA, né? Então é, Exato. é exatamente isso, é você buscar a modalidade que te agrada. Porque tem gente que acha que tem que ser musculação. Não tem que ser musculação. Musculação é ótimo, eu acho que todo mundo pode fazer musculação e se sentir bem com musculação, mas se não é a tua praia, contanto que você esteja se exercitando, tá valendo. Até o ping-pong, o pimbolim, tá se mexendo aí. Tá Tá te valendo. fazendo bem? Continua. Eu recebi uma pergunta aqui, pode ser um pouco fora de tópico, mas eu vou fazer que se a gente tem que acreditar em biotipo, né? Que é o endomorfo, mesomorfo, ectomorfo. Para responder de uma maneira simples, diria que assim, você pode acreditar no que você quiser, mas volta ao assunto da intenção, né? O que você vai fazer com essa informação de que eu sou mesomorfo? Como é que você vai interpretar isso? Ah, você vai colocar isso como uma barreira para você não fazer algo? Ou você vai colocar isso como uma motivação para você fazer algo? Acho que é muito de como você interpreta essa informação. Eu não vou falar que é algo certinho, tem endomorfo, mesomorfo, ectomorfo, você é isso. Eu acho que não, a gente sempre consegue flexibilizar. Acho que existem algumas exceções e claro que biotipo é um negócio que você consegue ver nas pessoas. Tem pessoas que têm estrutura óssea, estrutura muscular de um certo jeito, mas não é algo que deveria simplesmente você é assim e você vai ser assim
para sempre. Isso tem muito da genética da pessoa, dos hábitos da pessoa, da distribuição de gordura, da potencial em construir massa muscular e muitas coisas. É muito mais complexo do que parece e eu diria que não vale a pena focar muito nisso. Exatamente. Até você estava falando do MMA, né? Eu sou um fã do UFC, sempre estou assistindo. E realmente tem essa ideia, né? Ah, tal peso, tal altura, senão não vai dar certo. E aí, tipo, é a categoria que escolhe, você não escolhe a categoria, né? E, cara, isso, se você usar isso para se limitar, não tem caras que, por exemplo, o próprio Charles Oliveira, que hoje é campeão, né? Ele era peso pena, porque era o peso ideal para ele, pelo biotipo e tudo mais. Apanhou um monte, subiu uma categoria, venceu 9 lutas seguidas e hoje é o campeão, né? Então tem aquele cara, pô, eu lutava numa categoria que falava que é melhor para mim, desci uma, fui campeão. Então acho que você tem que achar esse meio caminho do que você quer e o que dá para você. Então é igual aquela, né? Só quem tem mais de 2 metros pode jogar basquete. O cara que tem 1,95 não pode. Então, mas se você é muito alto, você não pode jogar futebol. É, exatamente. E aqui, fazendo uma ponte, a gente recebeu uma pergunta aqui na caixinha de perguntas do chat, que é como incentivar alguém que nunca gostou, mas precisa por questão de saúde, né? E eu acho que tem muita gente que está nessa situação de eu preciso me exercitar porque meu médico falou que eu tenho que me exercitar, ou porque eu sei que a minha pressão tá alta, eu sei que eu tô pré-diabético. E tem muita gente que acaba se assustando com esses quadros físicos, né? E acaba, puta, eu preciso me exercitar, mas eu não gosto, não sei como. Vai um pouco do que eu respondi pro Matheus agora há pouco, é achar algo que você goste, com certeza, mas eu acho que tem um ponto um pouquinho mais delicado de que é como que você incentiva a outra pessoa. A primeira é qual que é o teu relacionamento com a pessoa, né? Se for, por exemplo, teu irmão, tua irmã, teu melhor amigo, ou teu namorado, tua namorada, tentar incentivar a pessoa como sendo um exemplo para a pessoa. Né? Então, por exemplo, se você quer falar para a pessoa, você precisa se exercitar, você teoricamente também precisaria estar se cuidando, se exercitando para poder passar credibilidade para a pessoa. Porque senão a pessoa, se você não se exercita e fala para a pessoa, você precisa se exercitar, a pessoa vai falar, você também. Não é porque um é pré-diabético e o outro não, que ninguém precisa se exercitar, certo? Então, primeiro é ser um exemplo para a pessoa, outro é convidar a pessoa para fazer a atividade, né? Às vezes você, por exemplo, CrossFit é um negócio que muita gente tem uma paixão tão grande que acaba sendo chata e fala para todo mundo sobre, e daí ninguém quer fazer CrossFit porque é só um bando de gente chata falando de CrossFit. Mas se você realmente quer mudar a vida de alguém, convida para uma aula. Ou você faz spinning na tua academia, convida para uma aula de spinning. Ou sei lá, chama a pessoa, vamos dar uma volta, uma caminhada de meia hora, só para começar. E aos pouquinhos vai falando, que tal se hoje a gente corresse por 3 minutos? Mas 3 minutos? 3 minutos é o que você falou antes, é muito melhor do que zero. Então, é aos pouquinhos introduzindo a ideia de exercício físico na vida da pessoa, até o ponto que você não precisa mais. Como se fosse uma criança, sabe? Você primeiro pega pela mão e vamos. E conforme a pessoa ela vai amadurecendo a ideia na cabeça dela, vai virando um comportamento automático. Exatamente. Acho que a live comigo do Felipe para criar algo já está definida, né? E a Exato. gente pode falar sobre isso. E é isso, né? É a pessoa achar algo que ela goste, e eu acho que principalmente é as pessoas que estão ali ao redor dela acolher e incentivar, né? Pô, tá, não gosto de academia, pô, mas e patins, né? Eu tenho um amigo que faz patins, pô, e patinete, bicicleta, vou ali ajudando, né? Por exemplo, um dos maiores potencializadores para você criar um hábito é você estar em um grupo, né? Igual o CrossFit. Se você pode ver, posso estar falando merda aqui, mas a adesão ao CrossFit é maior do que a academia porque está em grupo. As pessoas ali se conhecem, todo mundo faz o exercício junto. Na academia tende a ter essa vibe meio individual, né? Então, quando você tem um grupo ali, pô, vou pra academia com os meus amigos, vou pro CrossFit com as minhas amigas, vou correr com os parceiros, vou ciclismo, por exemplo, né, que foi uma prática que, tipo, explodiu aí. Por quê? Tá todo mundo junto, um apoiando o outro. Então, às vezes, introduzir aquela pessoa em um grupo e você junto vai ajudar ela a aderir mais fácil.
Com Eu acho certeza. que foi a Cibele que falou se os ansiolíticos e os demais remédios prejudicam na evolução dos exercícios. Cibele, é, tem alguns remédios que eles vão facilitar o ganho de peso, tem outros que vão facilitar você perder peso, porque vão mexer com o apetite, questão hormonal, que é muito importante. Então, o que eu diria para essa pessoa é para que realmente faça um acompanhamento com o psiquiatra. Por quê? Né? Pode parecer clichê e óbvio isso, mas quando a gente olha para um tratamento com remédio, sempre tem um objetivo. Então, por exemplo, eu estou no remédio aqui e ele vai ver como ele vai estar em constante avaliação. Então eu tomo esse remédio, mas eu ganho um pouco de peso. Você ganhou peso, mas você melhorou. Então a gente pode trocar. Eu posso pegar um outro medicamento que não vai mexer no seu peso e você vai se manter, às vezes, na sua estabilidade de humor. Por exemplo, antidepressivos são remédios que normalmente fazem você ganhar peso. Então, quando a gente fala disso, ter esse acompanhamento com o psiquiatra vai te ajudar muito. Se a gente for falar de forma direta, eles não atrapalham na evolução do exercício, se você está buscando algum objetivo. Eles vão afetar mais o seu humor, né, que entra naquela questão de motivação, como você se sente, às vezes, que é o que pode atrapalhar a sua evolução, e alguns deles vão atrapalhar mais na sua questão hormonal. E aí que você entra com um acompanhamento regrado, porque isso pode durar 3 meses, depois troca. Então, diretamente, se você tiver um acompanhamento certinho, nenhum deles vai prejudicar você, tá bom? Eu não sei se. Eu posso estar falando besteira, Matheus, mas de algumas matérias que eu fiz, eu não sei o quanto que esses remédios, dependendo do remédio, claro, que eles bloqueiam a receptor opioide ou receptor que teoricamente é estimulado por alguns hormônios que são produzidos quando está fazendo exercício. Eu não sei se isso aplica também, né? Que a gente sabe que fazer exercício é, é o antidepressivo natural, né? Porque por causa dessa Uhum. produção hormonal. E eu não sei se você podia falar um pouquinho sobre como que esses remédios podem impactar Eles nisso, se é que... funcionam. O que que acontece? Vamos dizer assim, ó, aqui tem um neurônio, aqui tem outro, certo? E aqui vai passar a serotonina, dopamina e tudo mais. Vamos dizer que uma pessoa que ela não tem um transtorno, ela produz 30 neurotransmissores de dopamina. Uma pessoa que tem depressão, ela produz 10, certo? Então o que que acontece? Ele vai passando aqui como se fosse uma catraca, vai passando, vai passando. E aí o que que acontece com o antidepressivo? Ele inibe que a dopamina passe. Então ele produz 10 e aí não passa, e os 10 ficam aqui. Aí produz mais 10, 30, aí passa. Então, eles chamam de inibidores seletivos de dopamina e serotonina. Basicamente, o remédio ele força o seu cérebro a produzir mais dessas substâncias. É basicamente isso que acontece. Só que nesse processo, né, igual eu falei, ele está inibindo que aconteça, então você pode ficar um pouco mais desmotivado, mais para baixo, até porque é uma coisa que demora um certo tempo, tá? Mas, por exemplo, se a gente, igual você falou dos canais de recompensa, né, quando a gente fala, por exemplo, de drogas, se a gente for falar nesse sentido, é um outro rolê, é outra coisa, aí vai mexer no que a gente chama de núcleo accumbens, que é um negocinho desse tamanho que fica no centro do cérebro. Ele é o responsável por dizer se você vai ter uma certa facilidade a vícios. Por quê? É, eu vou usar o termo droga, mas aqui é doce, café, álcool, qualquer coisa que te dê prazer. Quando você usa muito isso, esse núcleo accumbens ele é estimulado. E quando ele é estimulado, ele solta uma grande quantidade de serotonina, dopamina e endorfina. Então, por exemplo, o sexo é uma coisa que faz isso, né? É uma explosão, é muito a mais. Então, quando a gente fala de drogas e tudo mais, uma pessoa que, por exemplo, tem uma depressão, não funciona desse jeito. Então, por exemplo, até pessoas que têm depressão e usam algum tipo de droga, o efeito é menor nelas. Isso porque o cérebro ele já não produz na quantidade correta. Então, é basicamente assim que funciona. Por isso que ele não vai diretamente mexer no seu ganho, nos seus hormônios e tudo mais, né? Vai depender muito, cada caso para cada caso. Os remédios físicos, eles já acabam mexendo mais. Remédios para dor, por exemplo, tá certo?
Sim, Não sim. sei se respondeu a pergunta, mas Não, com certeza. eu Gente, recebi uma outra pergunta aqui, que perguntaram para mim como é que faz para curar a depressão, né? Que eu coloquei a caixinha sobre exercício e tudo mais. É um assunto meio longo, mas eu vou separar 3 pontos aqui, tá? A primeira coisa que a gente trabalha são atividades, ativação comportamental, que é para a pessoa passar a produzir reforçadores naturais. E aí entre exercício físico, esporte, também hobbies, que a pessoa pode criar, atividades físicas, enfim, tudo mais. A gente passa a criar no ambiente da pessoa reforçadores naturais. Outra coisa seria a terapia. E o terceiro ponto que a gente trabalha é propósito e vida. Basicamente, a gente pega as áreas da vida da pessoa, seja trabalho, vida pessoal, vida financeira, filhos, espiritualidade, e a gente passa a reforçar e estimular para que essas áreas progridam. Porque na depressão, a pessoa ela estagna, né? É aquela coisa dela não ter realmente a vontade de sair do sofá. E quanto mais eu fico no sofá, menos vontade eu tenho de sair. Então a gente cria aquele ambiente para a pessoa começar a se movimentar e depois disso a gente passa a estimular esse propósito. O que eu quero para a minha vida, o que a gente pode fazer, qual que é o meu sonho e quais passos eu vou dar hoje para conseguir alcançar aquilo. E aí aos poucos eu vou vendo ganhos, eu vou vendo resultados, eu vou vendo como a minha vida vai progredindo. E tudo isso em conjunto é o que vai tirar a pessoa da depressão, assim, gente, basicamente. show de bola. Tem mais alguma pergunta aí, gente, que vocês gostariam de fazer de última hora, para a gente tentar ajudar? A Mari perguntou aqui, você acha que estamos vivendo a geração da ansiedade ou se esse quadro já está divisor? Eu acho que a tendência é piorar, na verdade, né? Porque assim, eu vejo que muita gente fala, agora, né, a geração do problema de saúde. Na verdade é que sempre teve, né? É que está piorando conforme passa. Então, por exemplo, falar, mas essa geração é muito fraca, essa geração é muito exposta. Não é que a geração é muito exposta, é que as circunstâncias estão ficando tão aversivas, os problemas estão ficando mais fortes, e aí a idade com que eu tenho um problema, ela vai diminuindo. Então, por exemplo, segunda, eu fiz um post sobre fatos da saúde mental. O que antigamente era, por exemplo, a média era 25 anos de idade para a pessoa ter um transtorno, hoje em dia é 14. Então, e é aquela, o mundo está ficando mais imediatista, você precisa ter mais resultado e tudo mais, então as pessoas ficam mais ansiosas e mais preocupadas, né? A depressão está aí, os transtornos alimentares, e eu acho que daqui pelo menos uns 5 anos, se a gente continuar no ritmo que está, não tendo cuidado e a progressão continuar, a síndrome de Burnout ela vai ser uma outra coisa que vai rivalizar com a ansiedade. As pessoas vão começar a ficar incapacitadas por causa disso. Então, né, eu acho que a tendência é piorar. A tendência, eu concordo, é piorar, a gente está cada vez mais exposto ao mundo inteiro, né? E isso tem vários problemas com relação até, a gente já falou, rede social, interação com outras pessoas, o que dá para a gente manipular ou não, remédios, a indústria farmacológica é gigantesca, mas a gente pode sempre buscar melhorar, certo? A gente sempre pode, e eu acho que uma coisa que aos poucos, você pode me corrigir se eu estiver errado, as pessoas mais e mais estão falando sobre depressão, ansiedade, transtornos emocionais. Então a gente tentar ir desmistificando isso e quebrando o estigma, né? Então, você vê que você tem um amigo que não está bem, às vezes tenta não forçar a conversa, mas aos poucos ir explorando e às vezes ver se ele não quer uma mão ali com alguma coisa, se ele não precisa de ajuda. E aos poucos ir tentar, e se educar no caso também, né? Buscar a informação que é relevante para que quando acontecer ou com você ou com alguém próximo de você, você tenha ali a base mínima para saber como lidar. Então, eu acho que assim, a projeção não é boa em questão de saúde mental para as pessoas, mas quanto mais a gente se munir para batalhar contra, melhor, porque a gente sabe que vai acontecer. A gente vai ter aumento em ansiedade porque o mundo está cada vez mais rápido. A gente vai ter, infelizmente, as pessoas vão ter aí quadros emocionais mais instáveis, mas a gente pode se equipar para tentar reduzir o impacto dessa alta em
essa alta em baixa saúde emocional. Exatamente. E quando eu falo que vai piorar, é porque, assim, hoje, né, 2021, é um assunto muito falado. Mas quando a gente faz uma análise social, né, uma análise de progressão da sociedade, a gente tem que entender que, assim, hoje a gente tem que plantar para colher. Então, eu começo a falar e conscientizar as pessoas, para que talvez daqui 10 anos você consiga tratar a sua saúde mental como você trata uma gripe, né? Perdão. Para que você consiga ter o acesso à saúde mental como você tem o acesso à saúde física. Né? Então, por exemplo, hoje os órgãos de saúde mental eles são bem reduzidos, né? Eles não aguentam a demanda que a população geral tem. E se você for fazer um tratamento particular, infelizmente é muito caro. Né? A saúde em si é um tratamento muito caro. Então, a ideia é que piore, mas, claro, a gente está sempre trabalhando para conscientizar, porque é conscientizando que a gente vai ter um resultado muito melhor no futuro. Então, por exemplo, daqui 10 anos, a projeção seja que não, a gente vai conseguir estabilizar. E daqui 20 anos, não, a gente vai conseguir melhorar. Né? Porque, igual, se a gente for analisar, o estudo do cérebro, como o cérebro funciona, começou em 1980. Né? Totalmente recente. Igual eu falei, os estudos sobre remédios, né, farmacológicos, eles começaram há pouco tempo. Então, é uma coisa muito complexa e muito recente. E aí a gente tem que quebrar aquele tabu, explicar o que, que é, as pessoas se aceitarem. E ainda bem que tem mais gente falando sobre isso. Né? Igual o Felipe, tem muitos influenciadores que abrem essa vulnerabilidade para as pessoas, para explicar, ó, é isso que acontece. E até, Felipe, saindo um pouco dos transtornos, a gente tem um outro problema também, que são os problemas emocionais, né? E não é uma doença, mas é aquilo que eu tive diversos traumas na minha infância e adolescência, eu carrego eles, eu não sei como lidar com emoções, eu não sei como lidar com os meus pensamentos, com os meus terrores mentais, e é aí que, por exemplo, muita gente cai no vício, muita gente cai em outros problemas, e aí a gente tem que falar de problemas de comportamento, né, agressão, irritabilidade, problemas de conduta, que tem muito também. Então, sobre os vícios, basicamente, se a gente for fazer uma análise, 80% das pessoas que têm vício em álcool, droga, cigarro, jogo, pornografia, é para suprir alguma coisa, né? Então, mas também é assunto para outra coisa, só para a gente contextualizar aqui. Eu acho bem válido. A Cibele, eu acho que fez uma pergunta aqui. Não sei se você consegue ler, Felipe, porque para mim não Gostei. aparece muito bem. E quando os psiquiatras falam que o seu transtorno, os seus transtornos são incuráveis, mas controláveis com remédio pela vida inteira, o que você acha? E ela também perguntou se você acredita que não a depressão em si, mas o transtorno alimentar e bipolar afetivo é incurável, mas controlável com remédio e psicoterapia. Porque ela já ouviu isso de 3 especialistas. Tá. Realmente, respondendo só a primeira, tem alguns transtornos que eles não têm cura, que são, por exemplo, os transtornos de personalidade. Então, se a gente falar de psicopatia, esquizofrenia, bipolaridade, são transtornos que eles não têm cura. E aí, esses transtornos por si só, eles vão afetar a tríade, né, que a gente chama comportamento, cognição e emoção. Eles não têm cura, mas aí já entra na segunda pergunta. Com a medicação e com a terapia, eu consigo estabilizar. Né? A medicação ela funciona para quê? Para evitar que piore e para evitar que a doença desestabilize a minha vida. E a psicoterapia ela vai te ajudar a ensinar você a quais são os comportamentos adequados, como você pode controlar e lidar melhor com as suas emoções, como você pode, por exemplo, lidar com esses pensamentos, com a insônia. Então, basicamente assim. Porque, igual eu falei, os remédios hoje, eles não têm... Na verdade, o remédio, se a gente for olhar, ele não cura, né? É um outro tratamento que vai te ajudar a remediar. Mas, realmente, por enquanto, né, se a gente for olhar hoje, algumas doenças não têm cura. Então, a terapia e um tratamento com medicação, e aí eu coloco um terceiro ponto, que a gente chama de terapias auxiliares, também vão ajudar a pessoa. Que aí pode ser, por exemplo, acupuntura, fototerapia, exercício físico, bons hábitos. Por enquanto, é o que a gente tem na medicina e na saúde mental, porque algumas doenças não têm cura e nem tem uma projeção para achar cura também.
É isso, já emenda na pergunta da Mari, que vai ser para a gente fechar, que é, será que a criação de bons hábitos, exercícios, terapia pode substituir o uso dos remédios, né, para transtorno psicológico? Aí, mas se eu te falar que 90 não, não vou ser tão assim crítico, não vou ser um conspirador, mas a maioria dos problemas você não precisa de medicação, né? Ansiedade, por exemplo, a maioria dos casos de ansiedade você não precisa de medicação, né? Por que que usa então? Porque é muito simples. Eu tenho uma crise, eu vou para o hospital, o médico me ceda, me dá um remédio, eu tomo um remédio, pronto, meus sintomas acabaram, né? Só que o grande problema da saúde mental, eu estava falando isso para um paciente hoje, não são os sintomas físicos, são os sintomas mentais. É a minha insônia, é o meu pensamento, é a minha preocupação, é a obsessão que se passa dentro da minha cabeça, que o remédio ele não consegue tirar, né? Você só vai conseguir se livrar disso se você se dopar. Então, a maioria dos problemas que você tem, você não precisa necessariamente de uma medicação. E realmente, se você tiver, por exemplo, bons hábitos, uma rotina saudável, se você tiver boas práticas, né, e tudo mais, eu sempre falo também de trabalhar outras áreas da sua vida. Se você estiver em constante movimento, em constante desenvolvimento e crescimento, essas coisas elas vão fazer parte de você, mas elas não vão te definir a ponto de atrapalhar no seu dia. Então, realmente, o uso de medicamento, a ideia até da terapia, né, e a ideia da medicação é que ela deixe de ser tomada com o tempo. Tirando os fatos de alguma das doenças que não tem cura, né, que você tem que tomar realmente para o resto da sua vida, a maioria dos problemas você não vai precisar da medicação. Só esse controle é o suficiente, assim, vamos dizer. Excelente, excelente. Então, Matheus, algum pensamento final aí, algum... Façam terapia, bebam água, não saiam de casa, Eu acho que assim, tomem vacina. todo mundo pode fazer bom uso de terapia, independente de se você acha que você é 100% estável mentalmente ou emocionalmente. Acho que todo mundo consegue se conhecer um pouco melhor fazendo terapia e não vai te fazer mal de maneira alguma. Vai só te Assim, eu ajudar. falo façam terapia porque eu sou psicólogo e até eu faço e eu acho que todo mundo deveria fazer, porque, né, todo mundo em algum grau tem algum problema. Mas, assim, busquem entender a saúde mental de vocês, busquem conhecer mais o problema de vocês. O simples fato de eu saber e entender o que eu estou passando já me ajuda. E é isso. Tomem vacina, não saiam de casa. E até a próxima live, né? Eu não sei qual que vai ser o assunto, mas eu e o Felipe a gente vai definir. Que nem a gente mencionou no começo, é um projeto novo que podem ter certeza que vai ter bastante episódios vindo por aí. Se vocês quiserem algum assunto em especial, manda mensagem para mim, manda mensagem para o Matheus, segue o Matheus no Instagram, eu já falei, vale muito a pena, ele faz muitos posts informativos para a gente se conhecer mais, para a gente saber mais sobre a nossa saúde emocional, para a gente entender mais esses assuntos. E semana que vem tem mais, a gente está ainda coordenando aí dias e datas certinho, mas a gente está aí já com alguns assuntos engatilhados, vai ser bem interessante. A ideia é falar não só sobre saúde emocional de uma perspectiva do psicólogo, de uma perspectiva de alguém que faz atividade física, mas falar também de uma perspectiva de um nutricionista, de uma perspectiva de alguém que passou por um transtorno alimentar ou passou por algum transtorno emocional pesado que pode trazer essa informação para a gente de uma nova perspectiva. Então a gente vai buscar aí o máximo de opções para desmistificar algumas coisas e trazer uma informação válida aqui e útil para vocês. Então, se vocês puderem compartilhar essa live, ela vai estar no YouTube assim que eu conseguir acabar de editar aqui tudo direitinho, configurar o áudio. E eu vou colocar no canal do outro Felipe. Então, se vocês não estão seguindo o outro Felipe, ele existe. Deem um pouco de atenção lá. O link vai estar na descrição aqui da bio. Eu não sei direito como é que fala do Instagram. E mais uma vez, valeu mesmo, Matheus, pela participação. E a gente sempre consegue um papo bom. Com certeza, cara. Sempre agradeço você por abrir esse espaço, né? Uma das pessoas que acredita e incentiva essa conversa, essa conscientização. Então, sempre que alguém está fazendo esse trabalho bom, eu estou participando, tentando agregar um pouco, né? Mas brigadão, Felipe, pelo espaço, para todo mundo que assistiu também. E em breve tem mais.
Show de bola. Valeu, gente. Um abraço.